Vamos lá então, Jaque. Vamos Muito bom. bate-papo. Vamos lá, né? Antecipando aí o Dia das Crianças. Vamos ver se eu consigo fazer sem óculos aqui, porque para não dar reflexo. Tá que eu não tô conseguindo tirar o óculos, mas Não, tudo bem. eu também. Vamos ver como é que vai ser, porque estou cada vez mais cegueta. Então, Jaque, o que você acha da gente começar contando para o pessoal como é que a gente se conheceu? Puxa, boa pergunta, né? Como é que a gente se conheceu? Eu já nem lembro mais. Parece que já faz tanto tempo. Eu lembro. Então fala. Eu, pelo teu primeiro livro, É ó, coloquei verdade. aqui É verdade, na Casa na Amarela. Casa Amarela. E eu ganhei esse livro de um casal de amigos super queridos, a Noelle e Sim. a Rafa. E o Rafa ajudou, né? Acho que na diagramação, fez projeto gráfico, não lembro bem, mas eu ganhei. E aí depois a gente foi se conhecer realmente ao vivo no coletivo Era Uma Vez. Sim, sim, sim. Não, e foi muito engraçado, né? Se não me engano, foi esse que você escolheu o poema Na Horta da Vovó, não Na foi? da vovó para entrar. E aí foi incrível, assim, essa experiência, porque, se eu bem me lembro, né, do que você contou, era para ter entrado um poema da Cecília Meirelles, que falava sobre verduras e tal, e como sempre, né? Muito complicado conseguir autorização de Cecília Meirelles e de repente você viu na horta da vovó, no Na Casa Amarela. Daí eu falei assim, não, substituindo Cecília Olha, Meirelles, é assim, já ganhei. as crianças amaram esse teu poema. Bom, esse livro é maravilhoso. Eu sou suspeita, porque Ah, que bom, que você gosta. e ele é muito, muito legal. E aí, vamos falar um pouquinho do coletivo também, já que eu tô vendo aqui um monte de gente do coletivo tá por aqui, a Jo, a Marilza. Que legal. Legal, olá, olá, queridas, que conversa boa. Então, né, nós duas, né, fazemos parte do coletivo Era Uma Vez, que é um coletivo de autores e ilustradores de literatura infantil e juvenil aqui de Curitiba, né, de pessoas que produzem aqui em Curitiba. Foi criado em 2018, portanto, né, 7 anos já que a gente tá junto fazendo bagunça. E hoje a gente está com 28 participantes, né? Uhum. E a nossa ideia é essa, é trazer o autor mais próximo, né, do público, é, fazer com que Curitiba nos conheça também, porque nós somos muitos autores e ilustradores aqui em Curitiba, que nós somos em 28 no coletivo, mas tem muito mais, né? E as pessoas não conhecem, né? Sim. E tem muita coisa boa e essa proximidade que a gente pode ter, né, nas feiras que a gente vai, nas escolas, num contato mais próximo, né? E isso eu acho muito importante. Eu lembro até hoje dos autores que foram na minha escola conversar com a gente, e isso para mim, né, que sempre quis escrever, né? Foi assim importantíssimo você falar assim, puxa vida, essa pessoa faz isso, né? Será que um dia eu vou poder fazer alguma coisa parecida? Em relação à ilustração também, né? Tantas crianças que têm um talento imenso e muitas vezes ali na escola não, né? As pessoas não valorizam suficientemente ou não têm oportunidade, né? De desenvolver. Então acho que isso é muito importante, né? A gente trabalhar para essa proximidade com as pessoas, né? O público em geral, Com né? a comunidade. Uhum. É até bacana falar que uma das últimas discussões que a gente está tendo no coletivo é de que tantos escritores quanto ilustradores são autores, né? Sim. Então, acho que isso é muito bacana, porque o coletivo é feito de escritores e ilustradores, e ambos são autores, a gente que dá a voz aí e vez para as histórias. E a ilustração mudou muito, né, ali no decorrer dos anos, assim, e a valorização também dos autores passa por isso, porque antigamente, assim, tinha o livro, o texto, e a ilustração simplesmente dizia a mesma coisa que estava no texto, né? Em geral era assim que acontecia. E era sempre o nome do autor, quase nunca tinha o nome do ilustrador, do escritor, né, no caso, raramente tinha o nome do ilustrador com algum destaque em algum lugar, né? Às vezes ali na ficha catalográfica, alguma coisa assim. E principalmente na literatura infantil, o papel hoje da ilustração é tão importante quanto o texto, né? E principalmente agora que temos os livros de imagem, que o Uhum. texto
não é nada sem ilustração, e a ilustração também não faz sentido sem o texto, né? É um casamento. Então, é muito importante discutir essa questão, né, do ilustrador como autor também. Você sabe que eu escutei esses tempos já que essa questão desse casamento, na verdade, é como se fosse uma dança, né? Em que a gente tem que ter esse cuidado de um não pisar no pé do outro e sim complementar. E eu acho que isso é muito legal, porque uma boa ilustração, ela nos ajuda a trazer camadas, ela nos ajuda a Sim, ampliar repertório. E pensando que muitas crianças, né, já que não têm acesso a um museu, não têm sim, acesso a obras de arte, então às vezes sim. É o primeiro museu, né? O livro infantil é o é primeiro isso. museu da criança, né? Mas a questão também, eu acho que perpassa, pelo menos eu tenho esse sentimento, pela própria questão das editoras, né? Porque, assim, a editora sempre tomou a parte, assim, chega o texto, a editora que procura o ilustrador, a editora que resolve, sempre foi assim, até era sempre, nunca se incentivou que os autores se conhecessem ou que trocassem Sim. qualquer coisa. E eu acho tão importante, hoje em dia mudou em muitas editoras, mas muitas, o autor também não tem essa liberdade, porque muitos livros a gente já pensa pensando na imagem, né? Com E certeza. quando casa com o ilustrador, né? Eu tive a oportunidade, por exemplo, agora, recentemente, lançou esse ano o Mico Medita, que é ilustrado pela Denise Teixeira. E a gente fez o livro junto antes de ter editora, né? Ele começa inclusive só com imagem, né? 4 páginas duplas só de imagem. E a gente fez isso, pensou nisso junto, e depois que a gente foi procurar a editora, e a editora adorou, Uhum. e depois a gente teve um papo com a diretora de arte, com a editora, com a ilustradora e comigo. E ali cresceu mais um pouco ainda, já veio outras ideias. E como isso é importante, porque aí o livro cresce, né? Mas já que E, tive essas duas experiências de fazer livros sem ter contato nenhum com o ilustrador, de ter um editor de arte e uma editora, né, intermediando, e assim como você teve com o Mico, também já tive, né? Por exemplo, com o Evandro Marenda, que é maravilhoso, uhum. Marcos de Mello também. E aí, quando você tem esse papo, essa conversa, esse canal aberto, nossa, o livro ganha muita qualidade. Sim, sim. É que há um certo medo, assim, a ideia de que o autor não entende nada de imagem, vai ficar dando pitaco. Uhum. É, mas por mais que você possa não concordar depois, é uma questão de discussão, mas enriquece tanto o próprio ilustrador entender o que a gente pensou e de repente pensar, não, mas isso talvez seja melhor, eu vi desse jeito. E é ali que a coisa cresce, né? Então eu acho que as editoras também tinham que pensar um pouco nisso também. Fica nosso pedido, né, Jaque? Isso. Para a galera da edição que está aí. Mas, olha, Jaque, eu separei aqui, para a gente começar também, É. um texto para aquecer do Rodari. Né? Rodari é um Grande verdade. jornalista, professor, escritor italiano, Sim. e eu acho que ele vem muito aquecer a nossa conversa com até pela semana que a gente está, né? A semana das crianças, eu vejo muito, né? Eu venho do didático, eu venho da escola, eu venho do chão mesmo, aí da educação infantil, e eu vejo que essa semana as professoras estão todas malucas, literalmente, né? Com cabelo maluco, com fantasia, com piquenique e tudo mais. Mas às vezes a gente esquece, perde algo essencial, que é pensar na criança não só nessa semana, né? Sim. Então Sim. eu escolhi esse texto aqui, vou pedir licença para ler, e eu acho que é um presente para quem está aí, porque realmente aquece o coração. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta, Jaque. Que É. cor é a tua orelha? Que cor é minha orelha? Acho É, que rosadinha. rosadinha? Eu tenho certeza que a tua orelha é verde, Jaque. Vou. Pode Olha lá. ser. A Pode minha, ser. a minha é verde. Eu quero que continue verde. É verde, sim. Bem verde. Olha lá. O texto chama O Homem de Orelha Verde. Um dia, num campo de ovelhas, vi um homem de verdes orelhas. Ele era bem velho, bastante idade tinha. Só sua orelha ficara verdinha.
Sentei-me então ao seu lado, a fim de ver melhor, com cuidado. Senhor, desculpa a minha ousadia, mas na sua idade, de uma orelha tão verde, qual a utilidade? Ele me disse, já sou velho, mas veja que coisa linda. De um menininho tenho a orelha ainda. É uma orelha criança que me ajuda a compreender o que os grandes não querem mais entender. Ouço a voz de pedras e passarinhos, nuvens passando, cascatas e riachinhos. Das conversas de crianças, obscuras ao adulto, compreendo sem dificuldade o sentido oculto. Foi o que o homem de verdes orelhas me disse no campo de ovelhas. Gianni Rodari. É isso mesmo, né? Manter as orelhas verdes, né? Esse é o grande desafio dos escritores, dos professores, dos mediadores de leitura, dos pais, né? Eu lembro de uma passagem incrível do Riobaldo em Grande Sertão Veredas, que ele entra numa casa, uma casa muito pobre, um rancho, onde a mulher está tendo um filho, está tendo um bebê, e aí a criança vai nascendo, aquela coisa, e aí ele fala assim, o Guimarães fala, com as lágrimas nos olhos, quer dizer, na verdade é o próprio Riobaldo, no caso, com as lágrimas nos olhos, aquela mulher rebeijou minha mão. Alto eu disse no me despedir, minha senhora dona, um menino nasceu, o mundo tornou a começar. Ai, E sair para as luas. Eu acho isso incrível, assim, porque uma criança realmente faz o mundo nascer e para os pais faz a gente renascer a cada dia, né? O que eu acho incrível também nessa coisa, né, desse frescor, né, dessa orelha verde, lembrar da Glória Quirinos, um livro maravilhoso que ela tem, que chama Sintomas de Poesia na Infância. Agora Glória, se você estiver aí, beijo grande para você, grande mestra. E a Glória tem esse livro, que é Sintomas de Poesia na Infância, e ela elenca uma série de características que as crianças têm e que muitas vezes nós adultos podamos, né? Durante a vida e tal. E na escola também. Aí ela fala, por exemplo, da rinite aguda, né? Então, que a rima está muito presente na criança, desde, né, das cantigas de ninar. Rinite, né? Não é rinite, gente, é rinite. Não é rinite, é rimite. Rimite aguda. Eu sofro disso. E aí passa, né, cantigas de ninar, cantigas de roda, e elas vivem brincando com as palavras, isso já é natural das crianças, né? Aí tem o delírio verbal, que é sentir ou se expressar com excesso, né, com aquela verborragia, e a criança não para de falar, e às vezes deixa a gente até tonta, né? O devaneio crônico, que é o sonhar acordado. Sonhar acordado, a criança se permite, né, esse sonhar acordado, né? A analogia intensa, e aí a Glória traz um exemplo do dicionário infantil do Pedro Bloch, dizendo que sinônimo é o apelido da palavra, né? Então, em vez de dizer o nome, você diz o apelido, que é a mesma coisa. E aí, ela fala que a analogia parte de um não saber, que vai ser a ponte com o que é sabido. E então compreende um novo saber. É um não saber sabido. Você não sabe exatamente o que é aquela palavra, mas por analogia, né? E aí, mandando um beijo para o Dante, filho da Glória, que inclusive está de aniversário hoje. A Glória conta um caso do Dante, né? Quando ele era criança, que ela perguntou para ele se ele tinha visto os óculos dela, né? Da Glória. E o Dante falou assim, eu vi no mordomo morto que está no seu quarto. Em vez de falar criado mudo, ele falou mordomo morto, né? Você vê como as crianças vão ligando as coisas, por analogia, né? E aí tem o isolamento fabuloso, que é aquilo da criança se isolar lá para brincar, criar aquele mundinho dela, fazer aquela brincadeira. Às vezes a gente vai lá e fala, ela tá sozinha, ela precisa se integrar, mas ela tá lá no mundinho dela, assim, curtindo aquilo e fabulando, né? Que a Glória chama de uma solidão sozinha, somente só. Ela tá lá com ela e tá tudo bem, né?
importante, né? E aí fala também do estado contemplativo, né? Que ela se permite também, quando ela quer ficar naquele estado contemplativo, que como espectador, só dialogando com o mundo, e a gente, com aquela ansiedade do adulto, né? Quer explicar tudo para a criança. Mesmo quando a gente faz uma mediação de leitura, né? Ah, nessa palavra ele não vai entender, daí a gente quer explicar. Nem tudo precisa ser explicado, né? Sobretudo na poesia, né? Daí vem Manuel de Barros, né? Manuel de Barros diz assim: eu queria dar um chute na bunda de quem explica poesia. Eu Olha, acho professores sensacional. estão aí, então, cuidado, né? Não precisa. Porque assim, a criança é muito inteligente. Ela não precisa entender exatamente o que tem, o que quer dizer aquela palavra, mas ela entende por todos os lados, até porque, falando de poesia, a poesia não necessariamente precisa ser entendida, ela precisa ser sentida. Às vezes ela faz mais sentido sendo sentida do que sendo explicada, né? Mas olha só, Jaque, eu acho que tudo que você está falando, vamos ver se a gente até está, né, na mesma sintonia, eu acredito que sim. Tudo isso perpassa por uma imagem de criança, Sim, né? Por uma sim. concepção de criança. Até a Dani ali falou, ó, esse livro da Glória é sensacional. É Eu acho sensacional. muito isso, né? Ele vê alinhado com as necessidades das crianças, com as características das crianças e com essa concepção. Olha lá o livro. Eu já reservei o meu com a Glória. E tem outro que é maravilhoso dela também, que é Criança e Poesia na Pedagogia Freinet, que também é maravilhoso. Eu não tenho nenhum desses dois. Bom, a nossa live já valeu por isso, né? A gente trocou tanto livro, tanta Sim, sim, sim. Mas falando dessa concepção de infância, eu acho que ela também vem dialogar muito até com o título que a gente escolheu, né? A criança fala de mil jeitos. Sim. Né? Será que a literatura escuta? E eu acho que é isso. Que criança é essa? Quando a gente tem uma concepção de criança potente, uma concepção de criança que está aí, que é diversa, que cria imensas teorias para explicar tudo que está ao redor dela, a gente tem um tipo de literatura. Sim. Porém, ainda hoje, a gente vê uma outra concepção. Sim, ainda hoje. Você sabe que eu, na minha tese de doutorado, escrevi a conclusão essa semana. Então, na minha tese de doutorado, eu fiz uma parte, um capítulo, comparando 30 antologias de poesia infantil brasileiras e portuguesas para a infância. E a gente fala muito, né, que a literatura infantil evoluiu muito, porque sempre era moralizante, didática, etc. Mas a gente vê ainda hoje isso acontecer, né? Embora realmente os livros hoje em dia são né, maravilhoso, tem muito mais livro interessante, mas tem ainda essa questão do moralizante, né? Por exemplo, uma das antologias que eu analisei, que é uma antologia adotada pelo Plano Nacional de Governo, em Portugal, ele é dirigido mesmo para escolas, então cada poema tem uma corzinha, porque é indicado para tal série, ou para tal série, ou para tal série. Eu já acho isso muito, muito limitante. Sabe E que aí tem poemas, por exemplo, quando eu era que estudante, fala como lavar a mão, por exemplo, que fala como comer bem e comer mal, né? Porque, assim, acho que são duas coisas, né, Aline? Você, como faz material didático, acho que você pode explicar isso melhor. Mas, assim, uma coisa é você ter um conteúdo didático. Vamos supor que você tenha que ter numa aula de saúde, sei lá, ensinar a criança a escovar o dente. Você pode ensinar a criança a escovar o dente com um poema? Ótimo, ok. Porque aí você está. O foco é ensinar a escovar o dente, né? Agora, quando você está fazendo um livro que é supostamente literário, com o que há de melhor, né? Uma antologia, o que você pretende reunir o que há de melhor, né? E aí você traz uma coisa assim, eu acho que aí você está com uma outra ideia de criança, sabe? Que é o contrário do que a gente está falando, né? Então, já que até no didático, né? Eu faço os dois, né? Eu faço o didático
E tenho lutado muito, inclusive, para divulgar um didático que é fora da caixa, um didático que não seja moralizante e que não encare as crianças como burras. Sim. Porque eu vejo muito isso, tanto na literatura quanto no didático. A gente tem literaturas, didáticos, crianças. É tudo muito no plural, né? E o que a gente percebe muito de vários didáticos das antigas apostilas e algumas literaturas também é isso, é tentar ensinar a criança sem considerar quem ela é, Sim. né? Sem considerar toda a potência, sem considerar os desejos, os anseios, os medos. Olha só, eu lembrei disso aqui, mas antes eu não queria perder essa ideia que você falou das cores, né, da antologia. Eu lembrei que quando eu era criança, na biblioteca, tinham prateleiras que a gente podia escolher o livro conforme passava de ano. Eu lembro que eu queria muito chegar lá em cima. Chegar nas prateleiras de cima, né? Então, isso é muito relativo. Ó, a Jo acabou de falar, a faixa etária é tão relativa, mediação abre todos os livros para todos. Perfeito, Jo. Sim. Esse livro aqui, já que eu separei, da Beatriz Alemanha. O que é uma criança? O que é uma criança? E olha só, eu lembrei dele, eu tinha já separado aqui para nossa fala, porque ele tem... Primeiro, né, essa ilustração maravilhosa aqui, que conversa muito com as crianças, mas olha esse trechinho. Criança tem mãos pequenas, pés pequenos e orelhas pequenas, mas nem por isso tem ideias pequenas. Muito pelo contrário. Das crianças são muito grandes, divertem os adultos que escancaram a boca e dizem ah! E é isso, né? Precisa falar mais a gente precisa se espantar mais com as crianças, precisa se maravilhar mais com elas, né? E eu acho que tem duas questões importantes também da gente perceber que, além, né, de considerar a criança em geral como um ser inteligente, um ser, uma folha verde, uma orelha verde e uma reinvenção da gente a cada minuto, é importante a gente dizer também da diversidade de temas, né? Porque se a gente for ver, a maioria dos livros infantis é feita por pessoas como a gente. Digamos assim, pessoas de classe média que têm uma vida com acesso à biblioteca, que tem algumas experiências interessantes, que pode viajar, mais ou menos é por aí. Hoje em dia, a gente já está vendo, claro, outras coisas. A gente tem a literatura indígena vindo com muita força, né? Inclusive está aí de novo, Daniel Munduruku, finalista do Jabuti, entre outros, né? Mas assim, não é só disso, né? Não é só questão racial, mas é a questão de onde está essa criança, né? Uma criança ribeirinha tem uma experiência totalmente diferente de uma criança numa favela, totalmente diferente de uma criança que os pais têm privação de liberdade, diferente de uma criança que tem acesso a uma escola bilíngue. Né? Então, assim, hoje em dia se fala muito em infâncias e não em infância. Eu queria que você falasse um pouquinho disso também, né? Que é uma coisa que você estuda também. Essa é um conceito recente, né? Já que vem da sociologia da infância, para a gente tentar abarcar essa pluralidade. A gente nunca fala com uma infância só, até porque existem diferentes modos de viver essa infância, né? Seja por tudo que você citou, mas também pela concepção dos adultos frente a essa infância, né? Então a gente sempre traz e precisa trazer essa pluralidade. E até eu acho que foi bem bacana você falar isso, Jaque, porque é algo que eu tô sempre pensando nisso no momento da escrita, no momento da aquisição de livros, porque a gente vê muito essa criança da classe média retratada, né? A criança que tem esse quarto sozinho, só dela, que tem pai, que tem mãe. Então, é uma concepção bem elitista. Sim. Posso te falar de uma outra coisa também, na verdade, que entra ali falando da questão de diversidade também. Desculpa se eu te cortei, depois se você quiser falar mais sobre isso.
que também nessa pesquisa que eu fiz para o doutorado, com as antologias de poesia brasileira e portuguesa para a infância, a média, tanto no Brasil como em Portugal, é de mais de 70% de poemas de autoria masculina. Entendeu? Nas antologias eu estou falando. Sim. Então, é uma coisa também que as pessoas não prestam atenção, né? Porque o cânone é feito do quê, né? De várias coisas, né? Tem o mercado, tem as universidades, tem as escolas, tem as antologias também que fazem um papel importante ali, porque às vezes a porta de entrada para um poeta, para um autor, está num texto que está numa antologia, né? E isso acaba tornando o texto canônico e o autor canônico. E a gente está canonizando quem? Né? Novamente, é sempre a figura masculina, né? Então, quando a gente fala de diversidade, é diversidade de temas, né? É diversidade de autores, né? Da onde esses autores vêm também, e diversidade de gênero também. Sim, de técnicas de ilustração, ou seja, né, perpassa pela diversidade, pelo S ali da pluralidade. Em várias camadas, né? A gente está falando da autoria, da ilustração, da prática. Da própria materialidade, né, Aline, que a gente estava até conversando, porque assim, é importante que a criança tenha contato com diferentes tipos de livro, que vai para os bebês, desde livro de banho até livro sensorial, até os livros digitais, né, que é o tema que eu estudo, inclusive. E aí a gente às vezes pensa, mas o livro sempre precisa ser mirabolante, ter materialidades assim incríveis? Não, não. Tudo tem a oportunidade, desde que seja um texto, uma imagem que faça sentido, né? Que tenha conteúdo. Por exemplo, eu estava essa semana, por acaso, me chegou essa edição aqui do Arca de Noé, do Vinícius, é uma terceira edição da José Olímpio de 1976. E o livro, ele é todo em preto e branco, né? Bem simples, assim, tudo em preto e branco. E agora, recentemente, tem uma nova edição que é colorida, né? Que, se não me engano, é pela Olho de Vidro. Mas, assim, a Companhia das Letrinhas, muitos anos, editou assim também, na mesma vibe daquele outro, com ilustrações, até um estilo bem semelhante, em preto e branco. E esse livro, olha o sucesso que ele faz há tantos e tantos anos, né? Isso, é um ícone, é um clássico, e que tem pop-up, que não tem ilustração que brilha no escuro. Exatamente, exatamente. E isso, a questão da materialidade do livro, que a gente poderia fazer uma live de 100 horas só sobre isso, né? Já que eu até ia mostrar isso aqui, porque eu escrevo muito para professor de bebês, né? E já fui diretora de creche, já berçários, bebês estão sempre aí na minha mira, eu amo de paixão. E quando eu comecei no berçário, eu inaugurei uma creche aqui em Curitiba, em 2000, bem comecinho ali, e eu lembro que a gente recebia enxoval, né? O enxoval era os brinquedos, os livros para você montar essa sala de berçário nova. E o que a gente recebia era livro assim, ó. Era livro ou de banho, ou esses almofadados, que na verdade não é um livro, né? Ele não tem enredo. Sim. Ele é um brinquedo. Ok. Né? Como eu falei, daria uma discussão só sobre isso. Mas eu sei que os bebês, eles podem e devem ter contato com diferentes livros. Eu estou tendo uma preocupação nas minhas... Acho que dá para mostrar, por exemplo, o Pássaros na Mão. Esse que você me mostrou de Portugal, né? Isso. Esse aqui é o Pássaros na Mão, da editora UPA, que é uma editora pequena lá de Portugal. A Isabel Peixeiro fez uma adaptação de uma lenga-lenga portuguesa, né, tradicional, e também conversa com o poema Ode à Paz, da poeta Natália Correia. E brinca com essa história de quem nunca brincou com criança, né, com a questão das mãos e dos dedos e tal. Então, começa... Olha aqui, de novo, a ilustração
preta e branca, bem Sim, minimalista, né? sim, sim, sim. E a gente acha que quanto menor a criança tem que ter mais cor e mais, né? Sim, E e é aqui, uma verdade, né? e aqui ela fala assim: este é o dedo mindinho, né? O dedo que está liberado aqui. Uhum. Este é o dedo mindinho. Daí você abre aqui, piu, né? E aí continua. Este é o seu vizinho. Aí você abre aqui, você vê que já tem uma outra, né, manipulação do livro. Uhum. Uma Piu, dó. piu. Aí vai aqui. Aqui está o pai de todos. Piu, piu, piu. Ou seja, já tem um enredo acumulativo aí, É, que os bebês gostam, né? ao seu lado, o furabolo. Aí olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4. Opa. Calma, falta um. O mata-piolhos. E aí o 5 tá aqui em número, né? Uhum. E aqui você tem, ó. Aí olha lá as malas de viagem para eles voarem, né? Uhum. Aí aqui abre a mão e deixa que os pássaros voem livres, como no olhar de uma criança. E aqui a mão já se transforma nos galhos, né, de uma árvore. E Ah, aqui, zum. sair do E ninho. se no, Tá. e se no fim as duas mãos se juntarem? Aí, olha aqui. É. As duas mãos se juntam e viram a pomba da paz, né? Que aí a conversa ali com o poema, com outro poema. Eu acho esse livro de uma riqueza, porque ele pode ser trabalhado com bebês, ele pode ser trabalhado a conta, ele pode ser trabalhado a questão da mão, uma série de coisas, só que não é um livro óbvio, é um livro altamente poético, né? E literário. E é para criança muito pequena. A editora UPA é direcionada a crianças muito pequenas. Então, assim, é esse o cuidado, né, que a gente quer ter com a infância, né? Para que crianças a gente está conversando, né? Falando sobre que crianças, né? Criança. Você sabe que eu fiz um curso uma vez já aqui com a grande Silvana Tavano, eu acho ela, né, maravilhosa. Comecei a gostar muito mais de literatura infantil por causa dela. E ela fala algo sobre as camadas, né? Que a literatura infantil ela precisa ser como um bom de um bolo, com várias camadas. E eu acho que esse texto, esse livro que você acabou de ler, é muito isso, Sim. né? Cada leitor, frente à sua experiência, frente à sua história de vida, ele vai acessar esse bolo como ele consegue. E Sim. quantas vezes, eu não sei se você já passou isso como escritora, já que eu, inúmeras vezes, de um leitor ou de uma professora, enfim, falar: nossa, eu amei que nesse livro aqui você falou sobre isso. Eu paro e falo: eu falei sobre É muito interessante, né? Ver as leituras. isso. E Mas aí, que riqueza! e aí a gente mesmo, como adulto, a gente relê livros em épocas diferentes e aquilo bate totalmente diferente. Olha, eu vou te dizer, porque a gente está falando até de Era Uma Vez, eu peguei de novo essa semana o Preguiça, Coragem e Outros Bichos, da Priscila Prado, para ler. Uhum. E, meu, eu redescobri, né? Porque fazia muitos anos que eu tinha lido, e ele é um livro muito diferente. Mas aí já começa aqui no primeiro poema dela. Que aí é o seguinte, aqui tem uma página, ó, tá vendo? Ele é escrito nessa página de manteiga, né? E aí aqui vem a ilustração, só a ilustração, né? Então a ilustração fica aqui Ah, entendi. só O embaixo. texto está ali Mas, na página mas 40. aqui no cantinho, eu vou sujar todos os livros que eu tô batendo no meu batom aqui. Aqui no cantinho, ó, tá escrito assim: leia o poema de baixo para cima. E Uhum. aí, olha que coisa incrível, porque você é para você ler o poema assim, na verdade, de baixo para cima, mas se você coloca ele na horizontal aqui, ó,
ele fala assim, mata adentro, pisar gravetos e folhas maceradas, e ele vai indo. Então você está andando e entrando nessa floresta, literalmente, porque você está lendo de baixo para cima. Nossa, magnífico. Então, assim, eu redescobri, né, de novo, e li tudo de novo com outro olhar também, porque depois eu estudei materialidades, estudei uma série de outras coisas, né, porque faz, nossa, muitos anos que a gente convive com esse livro aqui em casa. E, assim, cada leitura que a gente faz é uma. Imagina cada leitura em cada ano, né? A criança vai crescendo. Então, assim, realmente pode ter muitas camadas de leitura e a gente só vai perceber isso com o tempo. Já que falou de materialidade, deixa eu te contar algo que há muito tempo tem me inquietado, inclusive por essa minha experiência, né, de chão aí, de educação infantil, que eram as professoras, às vezes, com medo de deixar os bebês, né, com o livro na mão. Primeiro porque, vai morder, vai estragar, vai... E eu sempre falo, é para isso. Né? Vai. Você não quer ficar eternamente com... Né? De nada adianta o livro lá aqui na prateleira intocável. Mas tinha algo que me incomodava nisso, que era, às vezes, a disputa do livro entre os bebês, porque acontece quando você tem 15, 18 bebês em sala, e aquela pontinha do livro ou o grampo para os bebês. Isso eram coisas que me inquietavam. E nas minhas últimas publicações eu consegui solucionar com questões muito simples, né? E uma delas, já que é isso aqui, né? É a pontinha arredondada, a página mais encartada, para que eles tenham uma facilidade maior de ler. Então, eu acho que isso tudo, esses detalhes que compõem a qualidade do livro, que compõem o que a gente indica para cada faixa etária, isso tudo é muito bacana, mas não quer dizer que o bebê, que é criança bem pequena, não possa ter acesso a outros tipos de livro. Na verdade, o que acontece? Tudo depende de como você vai mediar, né? Você não vai, se o livro é perigoso, digamos assim, tem uma ponta, você vai ter que estar lá perto. Você não quer deixar 20 bebês ali e virar as costas, né? Então tem tudo isso, né? Até que ponto? Porque essa questão da materialidade não perpassa só a questão do autor querer fazer uma coisa legal, ou eu adoraria fazer um livro assim. Só que custo para cada faca, né? Para cada corte, tudo envolve custo, envolve logística. Hoje em dia está se fazendo muita coisa na China e lá as coisas são muito mais baratas de se fazer e eles têm uma tecnologia muito grande para você fazer qualquer tipo de coisa. Mas não são todos os editores que conseguem imprimir lá, né? E a gente também gostaria que o nosso mercado interno fosse mais competente e mais barato para isso também. Mas eu digo, são muitas coisas que perpassam a questão da materialidade, né? Então, às vezes, a gente não tem como ter, né, um livro X que seja exatamente assim, que seja a prova da criança morder, né? Então, assim, é uma coisa realmente muito, muito complexa, assim, que envolve muitas questões. Olha que legal que a Thaís colocou aqui. Mais vale um livro da mão do que dois na estante. É isso, né? Exatamente. Outra coisa, Aline, que eu acho interessante aqui, que eu até separei 2 livros para mostrar, que às vezes o livro, o texto nem foi feito para criança, mas a abordagem da materialidade dele, da ilustração, o tornam um livro infantil maravilhoso, que é o caso desses 2 que eu tenho aqui. A Banda, do Chico Buarque, né, que todos nós conhecemos, inclusive a gente, adulto, não consegue ler esse livro sem cantar. Não dá. É uma publicação da Alfaguara, lá de Portugal. Eu não sei se tem, eu acho que não foi editado no Brasil ainda, eu acho, não tô certo. Mas aí todo mundo conhece o texto da Banda, né? Estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar, falando coisas de amor. Então, ele vai, eu não vou mostrar inteiro, mas aqui ele vai construindo o ambiente, né? Então, é uma série de prédios para ver a banda passar cantando coisas de amor. Aqui já tem 2 pessoinhas aparecendo. A minha gente sofrida despediu-se da dor. Aí a banda tá começando a passar aqui, tá vendo? E as coisas acontecendo nas janelinhas lá. O Homem Sério,
que contava dinheiro parou. Aí o que acontece? Aqui tem um homem contando dinheiro. Aí fica uma coisa meio onde está o Wally. Não tanto porque não tem tantos elementos, mas olha que interessante para a criança tentar olhar ali onde é que estão acontecendo as coisas. E aí vai acontecendo toda a cena, a banda passando e os personagens aparecendo, as coisas acontecendo, né? Para ver, ouvir e dar passagem. A moça triste que vivia calada sorriu e Ele por vai aí vai. ganhando cor. Vai ganhando Exatamente, né? Aí a banda inteira passando e tal. Eu acho esse livro espetacular, assim, uma coisa que é uma coisa tão conhecida pra gente. Olha, depois volta de novo a ficar preto e branco no final, porque a banda passou, né? É genial, assim, eu achei fantástico. E que não é um livro, então, que tenha uma materialidade, uma dobra, um pop-up para ser diferente. Sim, é o que eu tô falando, né? Não precisa você criar roda, né? Sim. É a mesma coisa desse aqui, que se chama Imagem, que é um poema do Arnaldo Antunes, antigo, que a Yara Kono, que é uma ilustradora brasileira que mora em Portugal há mais de 20 anos, da Planeta Tangerina, né? Esse poema foi publicado pela primeira vez em 1990, ele nem tinha esse nome, e depois em 1993 com o título de Imagem, né, do Arnaldo Antunes. Então a Yara Kono ilustrou, e aí ele trabalha com a questão do ver e do olhar, né? Então, assim, palavra... E o Arnaldo Antunes é maravilhoso para isso. Palavra, lê. Paisagem, contempla. Você tá vendo ali, não? É que para mim fica ao contrário. Ah, tá. Cinema, assiste. Cena, aí tem toda a cena aí dos passarinhos em página dupla. Vê. Né? Aqui virou uma nuvem, os passarinhos viraram uma nuvem. Ó. Cor, enxerga. Corpo, observa. Então é tudo a questão do ver com um sentido diferente, né? Luz, vislumbra. Imagina, já que isso é para criança de qualquer idade. Vulto, à vista, que é outro verbo que tem o ver, né? Alvo, mira. Céu, admira. Você vê do mirar, né? Vira admira. Célula, examina. Detalhe, olha que bonito esse. Isso aqui vira o blush da menina, né? Detalhe, nota. Imagem, fita. E aí termina. Não é maravilhoso? Maravilhoso. Né? E aqui, se a gente ficar olhando as imagens, a gente vai ter outras percepções, né? Outras leituras e tal. Mas eu acho incrível. E era um poema do Arnaldo Antunes, que não foi feito para criança. Já né? é criança de qualquer idade, dentro da maior analogia de infância. Ou seja, a gente carrega a nossa criança para sempre. É Sim. isso. Bom, dá para ver minha estante aqui, né? Eu sou uma apaixonada por livro infantil. Por muito tempo eu pegava autógrafo, eu comprava para as minhas filhas também. Para mim, agora eu já falo, não, é para mim. Para mim, eu também. Eu tô nessa também. Tudo para mim agora. Já que eu separei esse aqui, ó, também para Legal. o pessoal, que eu, inclusive, terminei de ler ele ontem, na viagem que eu fiz. Eu falei, né? Tava no Mato Grosso ontem, 39 graus. Hoje aqui vai estar um gelo, gente, frio e tudo mais. Mas, enfim, vindo para esse livro aqui, chama Passagem Secreta, porque os livros infantis são uma coisa muito séria, do Mac Barnett. E ele tem duas passagens aqui que eu acho que conversa muito com o que a gente está falando. Uma delas, já que vai falar muito dessa questão da concepção de infância também, da criança e de como a gente, autor, as enxerga.
fala assim: mas há uma coisa que interessa mais a quem escreve para crianças. Olá, os colegas aí do coletivo que estão aí também. As crianças são o presente. O Munduruku fala muito sobre isso, né? Não é o que a criança vai ser quando crescer, ela já é. Sim. São pessoas neste momento, pessoas com esperanças e medos, que têm vidas interiores ricas, que experienciam alegria e tragédia. Elas têm o direito de ter histórias interessantes e arte cheia de significado. Gente, olha isso! Né? E assim, ele fala. Eu até coloquei. Bom, eu sou daquelas que quando lê o livro, já que eu faço. Eu também. Risco, anoto do lado. Asterisco, escrevo e tudo mais. E é muito isso, né? Eu acho que ele, nossa, traduziu muito do que a gente está falando. Porque quando a gente entende essa criança assim, como um ser complexo, que tem medo, que tem angústia, que tem desejos, e por isso até, já que fazendo a conexão com o tema da live, né? Que é a criança fala de mil jeitos. Que é uma analogia, óbvio, né? A gente sabe que ela fala ali, as crianças que são verbal, pela oralidade, mas ela se comunica, se expressa de mil jeitos. Seja pelo silêncio, pelo choro, pelo movimento, pela falta de movimento. Então, quando a gente entende isso, que essa criança dessa faixa etária que a gente escreve na literatura infantil, que ela é essa miscelânea e por isso é tão diversa, fica tudo muito mais fácil. Aí a gente está falando de um tipo de literatura. Agora, quando a gente fala dessa literatura que é moralizante, que tem só um objetivo, que é ensinar algo, cara, fica muito pobre. É muito pobre. E até no livro eu te contei, né, já que da analogia que ele faz das 3 tias. Sim. É incrível. Isso é fantástico. Ele fala que o livro de literatura, ele é muito comparado com as tias. Então, que tem 3 tipos de tia. A primeira tia, que é aquela que ela muda para falar com você. Que ela já fala fininho, aperta a bochecha, fala fininho, e é tudo no diminutivo, bonitinho, fofinho, queridinho. É um tipo de tia e é um tipo de livro, né? Que a gente vê ali aquele excesso de diminutivo, tratando a criança como um ser bobinho, como alguém frágil. Aí tem a outra tia, que é a tia gelada, a tia chata, a tia que quer sempre ensinar alguma lição de moral. E explicar vocabulário toda hora. Quebrar o clima do livro. E tem muita tia e muito autor assim. E a terceira tia, aquela tia muito legalzona, né? Que é a tia que fala de igual para igual, que é a tia que conta história de romance ou história de aventura e que te considera gente, que te considera pessoa. E esse é o autor, o bom autor, o autor que escuta essa criança. Eu acho que assim, é questão da gente saber subir ao nível da criança, né? Descer, né? A gente precisa subir ao nível da criança. E a gente tenta sempre descer a criança ao nível que a gente acha que ela deveria estar, né? E isso é um absurdo, porque eles são extremamente inteligentes. E também uma analogia pela questão da... pode falar o nome do livro de novo. É porque o pessoal está perguntando aqui. A passagem secreta, porque os livros infantis são uma coisa muito séria. Então, e a questão também, porque a criança é poesia em si, né? Sim. E a poesia também no sentido do presente, porque ela é presente puro. Ela é aquilo naquele momento, ela tá ali 100%. E o Otávio Paz fala isso, que a poesia, ela tem um histórico, né? Ela tem uma história, ela foi feita num momento X, mas ela é sempre presente no momento que ela é lida pela pessoa que
está lendo e que está ali. Então, ela é sempre nova, ela é o tempo inteiro nova. E a criança também, né? E a poesia, você só consegue ler poesia se você estiver 100% presente, né? Então, poesia e criança é praticamente sinônimo, né? É a questão da analogia. Então, respeita a poesia, respeita a criança, sabe? É muito mais profundo do que isso. Suba ao nível da criança para você ler para ela e ler com ela. Não tem coisa mais incrível do que você compartilhar a leitura com o teu filho, com a tua filha de noite, né? Assim, a Ana Sofia, quando tinha a partir de quando ela tinha 5 anos, a gente começou a ler toda noite juntos, né? Juntas. E aquilo é uma riqueza, porque você não precisa ficar o tempo inteiro explicando, mas surgem as perguntas. E é ali aquele momento de riqueza. E é ali que ela vai falar, às vezes não só verbalmente. Ali que você vai entender que alguma coisa bateu esquisito, que talvez esse livro realmente não seja para esse momento. Uma vez eu estava lendo um livro com a minha filha, e aí teve uma parte bem doída, assim, do livro, e ela olhou para mim, estava com o olho, assim, cheio de lágrimas, e eu falei assim, você não quer mais ler esse livro? Ela falou assim, não, mamãe, não quero. E aí eu percebi que não era a hora, naquele momento, de eu ler aquele livro para ela. Então, assim, a gente fica muito mais próximo, a gente entende muito melhor a nossa criança quando a gente tem como mediador um livro, né? É um momento de riqueza que a gente não pode abrir mão se a gente, né, tem essa possibilidade. E às vezes é 2 minutos, é 5 minutos que você tem à noite, sabe? E É a que questão do tempo mesmo, de qualidade. marca para o resto da vida, né? E eu acho que isso é tão individual, né? Já que eu cansei, por exemplo, de ver livros super bem indicados, que pessoas que eu conheço, que eu considero maravilhosas, me indicaram o livro e, cara, eu não consegui ler. Eu tive que fechar assim com a Ana Sofia, e não é nem só porque me emocionou ou não, é porque não ia. Sim. Acho que tem muito isso, do momento, da nossa sensibilidade. O livro tem isso, né? Ele precisa conversar com você, ele precisa realmente falar. E é por isso até o tema, né? Como é Sim. que a gente escuta, como é que a gente está presente para saber se a criança está nesse momento ou não. Isso. E a gente também respeitar a escolha da criança, né? Muitas vezes a criança quer ler um livro, vai lá pegar por exemplo, né? A gente que tem um repertório dentro de casa, né? Que a criança pode chegar a escolher um livro. Às vezes ela escolhe um livro que, tipo, não era aquele que você acha que seria... Nossa, tem tantos livros mais legais, mais interessantes. Mas o interesse dela foi por aquele. Vamos descobrir por que foi por aquele. Às vezes é por causa da ilustração, às vezes porque tem algum tema, algum desenho, alguma coisa. E o que eu fazia com a minha filha, por exemplo, era assim. Eu sabia que um livro era maravilhoso, eu queria que ela lesse. Então a gente fazia assim, um dia ela escolhia, um dia eu escolhia, sabe? Essa coisa de... Porque também, às vezes, principalmente quando eles vão ficando mais velhos e começam a entrar naquela coisa da coleção, é um inferno. Porque aí eles só querem ler aquilo. E aí tem coleções tipo de 30 livros. E aí eles vão ter sempre o mesmo repertório, porque muda um pouquinho a história, mas é o mesmo formato. É o mesmo formatinho. Então, eu acho que ali a gente, como mediadores, a gente tem que inserir outras coisas, sabe? Nisso, eu tenho me preocupado muito com a questão da qualidade das livrarias, porque assim, virou uma coisa comercial, né? Então, se a nossa criança, se você leva, essa criança você tem a possibilidade disso. O nosso livro está concorrendo com o quê? Com a Frozen, com a Capivara, com o Bob Goods. Cara, é muito difícil, porque essa criança está sendo bombardeada pela questão do comercial. Sim. Então, aí para mim entra muito a escola, entra muito os coletivos, porque é isso, a gente está em feiras, a gente está, né, com o Coletivo Era Uma Vez, tentando levar essa diversidade, tentando mostrar para os pais, para as famílias, que existem outros tipos de literatura, né? E ok, tudo bem, em algum momento vai entrar em casa o livro do personagem, mas que entre também outras coisas. Sim, exatamente. É sobre isso, né? É sobre isso porque é a questão do repertório e da diversidade que a gente estava falando, né? E é isso, assim, por exemplo, aqui eu, nas minhas leituras, por exemplo, eu cheguei à conclusão de que, por exemplo, livro de poesia, eu só tinha lido poesia de homem, praticamente, até uns anos atrás.
Aí eu falei, não, 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 vamos igualar pelo menos isso. Aí eu comecei a comprar poetas mulheres. Agora eu tenho você tá com os livros atrás, eu tô com os livros da frente, por isso que às vezes eu olho para cima. A gente tem que ter diversidade, às vezes a gente não olha para o nosso próprio umbigo, a gente fala e não vê o que a gente tá fazendo, né? Muito. Uhum. Então, a gente acaba replicando isso, né? Então, também é um exercício, assim, e aí eu acho interessante também esse monte de clubes de livros que tá vindo, né? Cada um com um foco diferente. Uhum. Então, é importante a gente pensar nisso, né? Na diversidade, no nosso próprio umbigo mesmo, nosso próprio umbigo nosso enquanto adulto, enquanto eu e enquanto os nossos filhos, os nossos alunos, né? E a eu nossa escola. Isso até nos didáticos, já que com o foco do meu didático sempre foi a formação dos professores. E eu vejo muito isso, a dificuldade de ampliar, né? Porque quando o professor é leitor, ok, porque ramifica, né? Agora, quando ele não é, e ele tem dificuldade nessa ampliação de repertório, aí pode entrar um didático com dica de sugestão de livro de literatura, e aí é o que eu já fiz, já indiquei vários dos seus livros, vários de diferentes escritores, porque é isso, a importância da gente levar isso, da gente ampliar. Eu sempre falo dessa questão da ótica, sabe? De que quando a gente está usando um grau, a gente só enxerga o que está calibrado para aquele grau. E às vezes a gente precisa ir para esse multifocal, a gente precisa ampliar isso para conhecer outros tipos de autores, ilustradores, conhecer técnicas diferentes, né? Porque é uma riqueza. Olha, não sei se eu te contei desse aqui. Esse é o meu lançamento pelo AB, o último, chama Q. Que lindo. Não é a história de um ouriço, do Isso. E olha do Isso. Que fantástico. Ele fala sobre o objeto de apego, né? Então, é um ouriço que tem ali o seu cobertorzinho, que ele chama de quê? E o ilustrador, para conseguir chegar no que a gente queria de textura, de diversidade, olha que fantástico o que ele fez. Deixa eu colocar pertinho. Isso aqui, já que são os pelos do cachorro dele. Ai, que legal. Ele cortou os pelos do cachorro, digitalizou e colocou. Maravilha. Né, para criar textura, para criar camada, para trazer essa sensorialidade para o livro. Porque assim, essa criança está tão acostumada com o digitalzão, com esses diferentes desenhos super coloridos, com super movimento, que quando a gente traz esses detalhes, e as crianças, né, que elas, gente, conseguem olhar o que o nosso olho jamais enxerga. Sim, então, é muito bacana quando você consegue a questão da ilustração é uma coisa maravilhosa, assim, né? Porque, você veja, o meu projeto do doutorado tem uma parte prática que, se Deus quiser, em breve eu vou divulgar, mas é um site de poesia brasileira e portuguesa para a infância remediado para o digital. E ele foi feito com a colaboração voluntária de mais de 120 profissionais, entre ilustradores, narradores, músicos, designers. Eu já vi, tá falando. E aí era assim, eu tinha esse poema, são 42 poemas, eu tinha um poema e eu falava, que ilustrador vai casar com esse poema, né? Porque a gente tem tantos estilos de ilustração diferentes, tem ilustradores que têm vários estilos, uma única pessoa que tem vários estilos, mas tem alguns que você fala, nossa, esse texto com esse ilustrador ia ficar maravilhoso. Então, isso também é diversidade e isso também é você pensar no que vai fazer o texto crescer, né? Criar essas outras camadas de leitura. Então, assim, a ilustração é uma coisa muito fantástica, né? Eu queria falar uma coisa também, Aline, que eu tinha separado aqui também, a questão também, às vezes, qual é a proposta da editora, né? Tem editoras que têm propostas assim ou assim, assado, é muito importante a gente conhecer qual que é o foco, né? E aqui, falando também de uma editora portuguesa que chama Boca, Palavras que Alimentam. E aí tem esse livro aqui que é Poemas para Bocas Pequenas, da Margarida Mestre e do Antônio Pedro. Então ele traz vários poemas de autores diferentes, né? Ele é bem simples, a folha é simples e tal.
Aí tem os poemas aqui. O projeto gráfico. E aqui tem embaixo, assim, para fazer e para pensar, né? Cada poema tem embaixo aqui uma sugestão de atividade, alguma coisa para pensar, também muito poeticamente. E aí tem aqui, ó, por exemplo, Era uma vez, faixa 5. E aqui atrás tem a mídia, né? Então são músicas. Só que não é só com música que a boca trabalha. A boca trabalha com palavra, com palavra falada. Então, por exemplo, aqui não são infantis, mas tem esses 2 livros que são de poesia adulta. E esse aqui também tem a mídia, o CD atrás, mas esse aqui já não tem nem CD. Você tem o QR Code, você já entra. E é da Raquel Lima, maravilhosa. E ela, falando os poemas, mas ela fala meio que como slam, sabe? Então, o poema cria um grau, assim, é uma coisa que cresce de um jeito e que ele, às vezes, você lendo não é a mesma coisa de que você ouvindo ela falar. Então, você vê a importância, assim, essa editora se focou na palavra, na oralidade, da fala e da música, né? Então, assim, cada editora tem uma proposta e isso também é interessante do mediador observar. Nessa última coleção do Aprende Brasil, a gente conseguiu fazer isso, sabe? Que é colocar o QR Code com o autor narrando. Isso e é dá legal. uma diferença, porque às vezes, assim, a entonação, aonde você quer colocar, né, o drama, onde você quer colocar a pausa. Então, é muito legal. Eu não gosto quando é só isso, né? Tem vários livros que hoje em dia, os audiolivros e tudo mais, eu sou muito da materialidade, do papel, dessa experiência, mas os QR Codes estão vindo aí para ajudar, inclusive, muitos professores, adultos, enfim, e os familiares que têm dificuldade da leitura. Sim, sim. Como é que é o ritmo? Porque é isso, quando a pessoa não é leitora, ela tem esse entrave ali para fazer essa questão, né? Eu acho que é o seguinte, a questão da multimodalidade, Aline, a gente tem que pensar sempre no que está trazendo e enriquecendo o livro. Não adianta você ter um QR Code porque vai ter uma musiquinha ou vai ter uma coisinha, se aquilo não agrega de alguma forma. Pode ser que agregue, não estou falando que não agrega, mas eu digo, tem que ter um porquê. A gente viu muito isso no começo dos livros digitais para criança, que porque dava, dá para fazer uma animaçãozinha aqui, dá para fazer uma coisinha aqui. E aí as pessoas iam pondo meio aleatoriamente, só que aquilo não ajudava a contar a história. A criança acabava parando de ler a história porque ela ficava lá, tim, 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 várias vezes fazendo a mesma experiência ali. Então, assim, e tem outros livros digitais maravilhosos que usam essa multimodalidade e a interatividade, né? Para ajudar a contar aquela história, entende? Aí fica uma coisa maravilhosa, que realmente é uma coisa que cria camada e que deixa aquilo mais poético ainda. Então, a gente sempre tem que perguntar, para quê? Né? Vamos fazer uma coisinha assim, para quê? Né? E até como é colocado isso, né? Já que às vezes no início, já anunciando ao que veio esse QR Code, no final eu tenho aquele outro ali, ó, que é o cochicho de bicho, que o enredo os animais vão cochichando e eles estão cochichando porque o bebê está dormindo. E aí no final, quem acorda o bebê é o boi, e aí no final a gente tem cantigas com o boi. E aí ali sim eu tenho um QR Code com a cantiga mesmo. Mas a ideia é o quê? Que esse pai leia, que esse adulto leia, que ele faça essa... Nem que seja na leitura, nem que não seja cantando. Mas ele tem outro referencial, também é muito legal. Aqui, ó, só para falar que eu lembrei agora do O Mico Medita, por exemplo, da Perabook, né, editado pela Perabook. E aqui atrás tem, se você baixa o app deles, tem audiodescrição, tem acessibilidade com Libras, outras coisas. E aí eu sugeri que também eles colocaram a minha narração, mas nesse caso é diferente, porque assim, esse livro é para ser lido como um livro-imagem, mostrado,
a imagem faz diferença na leitura do livro, porque tem toda uma subhistória ali, outras histórias acontecendo em volta. E eu sempre faço, quando eu vou apresentar o livro, eu mostro, conto mostrando, e depois leio como meditação, falo como meditação, porque ele foi feito como um poema meditação. E esse poema meditação está disponível nesse conteúdo extra atrás, que aí, inclusive, termina com mais barulhos, né, para concentração e tal. E é uma outra proposta, tipo, é o livro como livro-imagem e o livro como meditação, e o áudio como meditação. Então, aí é uma coisa que está agregando e está dando uma outra leitura, é uma outra coisa que vem por ali, né? É o que a gente estava falando no começo, são as camadas, né? Você está aprofundando e não deixando mais raso. Você já tem noção que a gente está há 1 hora conversando? Passa muito rápido, né? Meu Deus. Rápido. A gente não falou esse sorteio, né? Puxa, é verdade, é verdade. Isso a gente não falou. Mas olha lá, porque daí entra muita gente, sai muita gente da live, mas para quem está aqui, para quem ficou com a gente até esse momento, nós vamos sortear um livro meu e um livro da Jaque. Quer mostrar, Jaque? Vamos mostrar? Vamos. Fala um pouquinho aí do seu, que eu falo um pouquinho do meu. Isso. Eu vou sortear esse livro aqui, que chama Quem Sou Eu, Pequeno Gigante, que é uma narrativa de uma criança ali dentro do cotidiano dela. E quem tem criança em casa sabe isso, né? Que eles querem ser grande. Então é muito isso. Ela é gigante o dia inteiro. Ela é gigante quando acorda, ela é gigante para almoçar, para ir para a escola, para tomar banho sozinha, né? As ilustrações são da maravilhosa Bruna Assis. Eu ia falar que era da Bruna. Bruna, né, sempre ampliando muito. A Bruna também está no projeto, no meu projeto. Ai, é tudo de bom. Então ele vai falando, né, que é gigante, gigante, gigante. Até quando? Até o momento de dormir, né? Que aí fala, não, quando eu tô no escuro, eu sou bem, bem, bem justo, eu juro. E volta a ser gigante disso, né? No abraço. Ai, que fofinho. Ai, muito bonitinho. Muito bonitinho. Vou dar um bonitinho. spoiler de como acaba, porque eu acho que é muito do que a gente falou até agora, né? Aqui tá ao contrário. Uhum. Ó, quem sou eu? Sou o que sou. Sou criança, um pequeno gigante. E aí, né? Então, vou sortear esse aqui e a gente vai funcionar assim, né, Jaque? Tem que deixar um comentário ali no nosso vídeo, no último vídeo que tá tanto no meu perfil quanto no da Jaque. E a gente vai fazer daí esse sorteio amanhã à tarde, amanhã no fim da tarde. Isso, Jaque? Isso. E quem tá aqui na live, né, que eu acho que a gente vai ficar registrado, né, quem tá aqui e aqueles que comentaram lá quando a gente estava fazendo aquele vídeo de chamada para live, que marcaram outras pessoas, etc. Mas a pessoa que comentou, que marcou outras pessoas, a pessoa é que vai participar do sorteio, né? Tá seguindo a gente, né, Jaque? Sim, tem que seguir a gente, tem que seguir a gente. E aí eu vou sortear o Cantigas de Invento, que é meu lançamento junto comigo Medita, são 2, na verdade, que eu reescrevi 20 e poucas cantigas, né, ilustrado pela Lucy Sacoleira. Maravilhosa. Maravilhosa, e que casou muito bem, né? A história de como o texto tem que casar com a ilustração, né? Porque eu reescrevi 20 e poucas cantigas populares e o traço dela, né, é muito popular. E aí a ideia é que você leia ou que você cante. Como uma história vai conversando com a outra, você vai mudando o ritmo conforme você vai lendo ou cantando, né? Então, por exemplo, aqui. A barata diz que tem uma asa de espada. É mentira da barata, ela tem pelo na pata. Ciranda, cirandinha, vamos todos festejar. Vamos dar tchau à barata que ela foi se depilar. E por aí vai, né? Aí o sapo não lava o pé. Se essa roupa fosse minha. O meu lado professor aqui se coça inteira. E sapo cururu. É importante esse tipo de trabalho. Eu fiz ontem não, na terça-feira, eu fiz um trabalho com os professores lá do Mato Grosso, com os coordenadores,
em Sorriso sobre isso. Eu peguei cantigas misturando, né? Para mostrar, porque daí essa criança que já sabe a cantiga, cara, ela faz a leitura, ela decodifica isso muito mais fácil, né? Porque ela já tem Sim. esse repertório. E aí, E, você brincar com isso, é, e explosão aí de imaginação, muito legal. E a ideia é que, como são muitas cantigas, sempre tem alguma que a criança não vai saber. E aí entra o mediador, né? O pai, a avô, a avó, para reviverem, né? E tem um encontro de infâncias aí também. Sim. E no final, um convite, né? Velado, assim mesmo, um convite dentro da história mesmo, para que a criança também crie a sua própria versão, né? Então perpassa por tudo isso, né? Eu brinco que é um livro para morar na infância, né? Porque a infância da criança e a infância de quem está mediando também. Tá me dando muita felicidade. Esse livro tá, Não, na modéstia à parte, tá muito bonitinho. tá muito bonito, muito legal. E é esse então que vai pro sorteio. Vai pro Olha sorteio. lá, todas. Já ó, tem um monte de gente aqui falando que adorou, que a gente podia continuar o bate-papo. Que legal, gente. Ó, momento cheio de sabedoria, somos incríveis. Ai, que legal, gente. Depois eu vou ver, gente, porque eu tive que tirar meu óculos, porque Isso tava aí. dando reflexo, então eu não tô enxergando muita Olha lá. coisa. Olha que coisa. Para dar uma olhadinha. E para a gente ir, né, para os momentos ali de encerramento, já que eu acho que vale a pena a gente retomar o título, né, dessa live, que é então a criança fala de mil jeitos e como a literatura pode estar. E eu acho que é muito isso, né? Essa escuta perpassa por conhecer a criança, por ter uma concepção de infância alinhada, uma concepção respeitosa, que não seja essa tia chata, ao contrário, que seja essa tia aí que, enfim, ajuda a Engajada. criança a conhecer o mundo. E para terminar, já que eu separei aqui só um trechinho desse livro aqui, Ser Criança, da Tatiana Belink, né? Já que nós estamos nessa semana tão especial e essa live também foi motivada por isso, né? Pelo Dia das Crianças. E é bem curtinho, diz assim: ser criança prossegue por bem ou por mal. E não adianta querer reclamar. A criança dentro de nós vai sempre vibrar. É isso aí. É isso, né? Que a gente siga vibrando. Lia Luft fala que a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. Então, Exatamente. é isso, né? Que a gente possa voltar a essa infância com boas recordações, tendo livro como afeto, tendo bons mediadores e tendo acesso a livro de qualidade. E a gente vai seguir engajadas nessa luta, né, minha amiga? Sim, sim, sim. Eu queria terminar com a mesma frase, na verdade, né? Um menino nasceu, o mundo tornou a começar. Se você tivesse a oportunidade de começar agora uma coisa, a gente não faria melhor, né? A gente no ano novo, a gente não tenta sempre fazer alguma coisa melhor, mesmo que não consiga. Então, a criança é uma esperança da gente melhorar, né? Então, como é que a gente pode melhorar enquanto autor, enquanto professor, enquanto mediador de leitura, enquanto pessoa, né? Porque acho que elas merecem isso, né? A gente precisa pôr o banquinho lá e subir a altura delas. Perfeito. Obrigada por me ajudar a subir esse banquinho. Obrigada por aceitar meu convite. Imagina que delícia falar contigo. Falar comigo. Você é inspiração. Obrigada, obrigada. Imagina, você também. Muito obrigada aí pela oportunidade. Gente, muito obrigada aí para todo mundo que acompanhou, tá? Comentem lá depois para participar do sorteio. Amanhã, no fim do dia, noitinha, a gente vai fazer o sorteio. E aí mandamos para vocês, tá bom? Beijo grande. Beijo, beijo. Eu vou terminar. Até a próxima.